A Polícia Civil fecha o cerco contra a venda ilegal de cartões de transporte público. O problema foi denunciado em primeira mão aqui no Banho de Cidade. Nossa produção mostrou como é fácil comercializar ilegalmente os cartões na rodoviária do Plano Piloto. Ontem, mais uma etapa da operação, foram presas 3 pessoas e 2 menores apreendidos. Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu 9 cartões de vale-transporte de todos os tipos. Cartão cidadão, passe livre e até de idoso. 2 homens e uma mulher foram presos e 2 adolescentes apreendidos. O delegado responsável pelo caso acredita que não existe uma organização criminosa atuando no ramo. As pessoas agiam de forma isolada. Há 3 semanas atrás, nós também realizamos a prisão de 3 pessoas agindo de uma mesma maneira. Mas não há indícios de uma organização criminosa. As pessoas, achando que vão ter um lucro fácil com isso, acabam utilizando desse benefício que é a elas concedidas pelo Estado e tentando lucrar alguma quantia. O delegado explica que os acusados lucravam até R$10 por hora com cada passe e o prejuízo era grande para os cofres públicos. Isso gera prejuízo para o Estado e acaba que o cidadão de bem que paga pela passagem acaba pagando um valor alto. E o esquema existe há um bom tempo no DF. No fim do ano passado, nossa equipe de reportagem denunciou com exclusividade a venda ilegal de passagens por meio do uso do vale-transporte. Os acusados abordavam os passageiros e ofereciam o crédito do cartão a um valor bem menor. Agora eles vão responder pelo crime de estelionato e podem pegar até 5 anos de prisão. E os responsáveis pelo estádio Mané Garrincha têm uma semana para esclarecer como a conta de água ficou 67 vezes mais cara de um mês para o outro. A CAESB fez uma varredura nos hidrômetros e não encontrou vazamentos. O jeito foi criar um grupo de trabalho para descobrir como a conta passou de 37 mil em maio para mais de 2,5 milhões em junho. A comissão especial coordenada pela Casa Civil é formada por representantes da CAESB, TerraCap e NovaCap. O grupo vai investigar o que aconteceu na fatura de água do estádio Mané Garrincha no mês de junho. Na terça-feira, a TerraCap fez uma vistoria no local e descartou o vazamento ou problema nos hidrômetros. Mas para o chefe da Casa Civil, esse primeiro diagnóstico não esclarece a situação. Isso não resolve para a gente, apenas uma das partes, uma das empresas dizer, não, o hidrômetro está funcionando e não se acha uma razão pela qual tenha aumentado tanto esse consumo, isso para a gente não resolve o problema. Então, portanto, todos os órgãos vão trabalhar conjuntamente para nos dar essa resposta. Mesmo fechada e sem receber jogos desde maio, a Arena teve uma conta de água milionária. Saltou de 37 mil para 2.600.000 reais. O valor é 67 vezes superior ao gasto médio e seria suficiente para suprir a demanda de uma cidade como Candangolândia durante o mês inteiro. Uma conta muito estranha, Cláudio Humberto, quem paga a conta é o contribuinte. Isso aí vai sobrar para nós, né? Mas o que é curioso observar é o seguinte, se isso não é um daqueles conhecidos golpes do se colar colou, né? Mas a gravidade é que isso é praticado por um órgão público, se não foi isso, foi o quê? Foi consumo? De qualquer maneira, o que a gente vai estar diante da resposta que vier, vai ter que apontar 2 coisas. Há 2 opções aí tranquilas. Uma é que a CAESB aplicou um golpe, ou tentou aplicar um golpe. Se isso ficar caracterizado, o governo vai manter a atual diretoria da CAESB, que é capaz de fazer coisas como essa, coisas como essa e outras, né? A gente assistiu, durante meses, eles nos cobraram uma tarifa de contingência criminosa de 40% sobre o valor da conta d'água. De outro lado, se houve um consumo efetivo, um consumo escandalosamente alto, né? A TerraCap e aqueles responsáveis pelo estádio Mané Garrincha terão desrespeitado um decreto do governador que determinou meses atrás economia rigorosa de consumo d'água nas instalações públicas. Então aí se o problema foi de consumo, a TerraCap vai ter que pagar por isso, né? Vai ter que pagar, inclusive, com demissão de dirigentes. Se o problema foi contra mais uma tentativa de golpe, se colar, colou, aí tem que sobrar mesmo para a CAESB.
Quinta-feira de racionamento e as regiões atingidas hoje são Cia, Cruzeiro Velho, Parque Sul, cidade estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Taguatinga Norte e algumas quadras da QNL também são afetadas pelo rodízio. E o cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. E menos burocracia. Órgãos públicos não podem mais exigir documentos como cópia autenticada, reconhecimento em firma ou comprovantes que estejam na base de dados de outro órgão do governo federal. Quem explica melhor é a Renata Dourado, até porque ninguém aguenta tanta burocracia, né, Renata? E é uma peregrinação, muitas vezes, que a pessoa tem que fazer, né, Rodrigo? Então, uma medida, uma mudança muito considerável e muito importante. A partir de agora, o que conta é a boa-fé do cidadão. Então, parte-se do pressuposto que aquela pessoa está dizendo a verdade. Por exemplo, se eu precisar de algum documento, e para que eu pegue esse documento, eu precisaria entregar o comprovante da última votação. Eu não tenho, não é todo mundo que guarda todos esses documentos. Se eu não tiver, tudo bem, eu assino um documento dizendo que eu votei, que eu estou quite com a Justiça Eleitoral. Claro que isso é um exemplo diante de tantos exemplos que a gente tem, porque agora vai ser de responsabilidade do próprio órgão que está exigindo pegar essa documentação. Então ele vai aí nos outros órgãos ligados, né, ao governo federal, ao governo estadual, como você bem disse, cabe a ele implantar meios eletrônicos para conseguir isso. E evita exatamente isso que a gente estava falando, uma verdadeira peregrinação, tomar tanto tempo do cidadão, aquele cidadão que faz as coisas certinho, mas não é todo mundo que guarda esses documentos, essas comprovações, e chegou-se à conclusão também que isso não evita fraudes, toma, sim, muito nosso tempo. Então, uma medida bastante considerável, bastante importante. É importante também que todo mundo saiba os seus direitos para, se tiver alguma exigência nesse sentido, saber exatamente e poder cobrar também desses órgãos, né, Rodrigo? Obrigado, Renata, com informações importantes. Cláudio Humberto, ainda temos muita burocracia no Brasil. Muito, né? É preciso lembrar que esse decreto está em vigor, foi assinado, está em vigor desde o dia 18 e no âmbito do governo federal, e a gente espera que também seja seguido pelo governo do Distrito Federal. Esse decreto do presidente Michel Temer fere de morte a indústria da desconfiança, a próspera indústria da desconfiança, na qual os cartórios cumprem um papel fundamental. Tomara que o lobby frequentemente inescrupuloso de cartórios não sufoque essa tentativa no Brasil dos brasileiros de se livrar de tanta burocracia. Burocracia que rende dinheiro para essa gente, inclusive para o pessoal dos cartórios. Acabou a exigência, mais uma vez, já foi feito antes e o lobby dos cartórios restabeleceu, mas o decreto acaba a exigência de autenticar fotocópia, de reconhecimento de firma, de uma série de coisas que eles nem sequer conferem, nem a assinatura, nem o documento original para colocar o carimbo e assinar. Eles só querem mesmo a nossa grana, e isso acabou. É um grande passo para a modernização e para a simplificação também, sobretudo, do relacionamento entre o cidadão e o poder público. E a seguir, Minha Brasília continua na pegada roqueira. O assunto é o prestígio das bandas brasileiras no cenário norte-americano. O Band Cidade volta já.